Salve, salve meus amigos traders e investidores, tudo beleza? Essa semana vamos ter muita análise gráfica no radar, tá? Vamos trazer o Ibovespa, vai ter a análise do dólar, eu vou trazer 3 papéis de extrema relevância no Ibov, tá? Vamos ter a análise do minério de ferro pelo analista Stefano Fernandes. E além das análises, vamos ter linha de avanço e declínio, participação dos investidores, movimentação dos estrangeiros na B3 e o calendário econômico, tá? Tá recheadíssimo, é o No Radar semanal. Gostou do nosso vídeo? Dê um like, inscreva-se no canal e siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e aqui no YouTube. Lembrando-se sempre que não trata-se de uma recomendação de compra e venda, né? É apenas estudos de caso para auxiliar você como investidor da Bolsa de Valores, ok? É isso aí, pessoal. Chega de lenga-lenga. Bora lá! Bem, a LAD, ela encerrou essa semana com queda de 11,2%, né? Em compasso com o Ibovespa, então os dois indicadores, né, tanto o Ibovespa quanto a linha de avanço e declínio não estão apresentando divergências, tá? Então estão seguindo num casamento fiel, como diria o Greenville, ok? Se a gente pegar o gráfico de candle, então o corpo da vela do mês ainda continua grande, né? Evidente, fez um pavio muito grande para cima. Então vamos ver como será o comportamento do mercado essa semana, tá? Com relação à movimentação dos investidores estrangeiros na B3, essa semana novamente encerramos com saldo negativo de 1,2 milhões, tá? Então a semana passada estava quase zerado, essa semana novamente apresentou mais vendas do que compras por parte dos investidores estrangeiros. Já a participação dos investidores na B3, o que eu trago de relevante é o aumento da posição dos investidores pessoa física, tá? Então a semana passada era 17,8, se não me falha a memória, e essa semana, com dados da B3, esses investidores atingiu 18%, né? Os investidores estrangeiros teve uma leve redução agora em 45% do total dos investidores na B3. Ibovespa, gráfico diário, nós temos esse cenário, um pequeno canal de alta de Fibonacci. O índice encerrou a semana a 75.330 pontos e fez o teste que é da linha de tendência de alta. Vamos chegar junto num gráfico intraday de 60 minutos para entender um pouco o movimento do índice. Bem, veja que na sexta-feira, né, o índice iniciou o pregão com uma forte queda aqui de 5%, veio flutuando até que apresentou um martelo num determinado momento do dia, bem em cima da linha de tendência de alta. Então isso aqui faz com que eu acredite que o índice possa vir aqui fazer alguns testes. Primeiro do nível de 38% do canal de Fibonacci. Depois nós vamos ter aqui uma resistência na faixa de 82 mil pontos mais ou menos. Até que então o nosso alvo inicial aqui na faixa de 83.800 pontos. Que é a retração de Fibonacci desde o início da queda do índice. Dólar, gráfico mensal, tô pegando um período aqui desde o início, lá em 95 mais ou menos. Nós tivemos aqui 3 situações importantes. Primeiro o topo em 2002, né, onde a moeda chegou a atingir R$4. Depois nós tivemos um recuo e um fundo aqui em 1,55 mais ou menos, isso ocorreu em 2011. E aí sim a moeda ganhou força e começou o seu ciclo de alta. Chegou a atingir aqui R$4 em 2015, recuou na faixa de 3,10 mais ou menos em 2017. E desde então a moeda ganhou força e está subindo sem resistência que o pare, tá? Vamos para o gráfico diário.
aqui nós vamos ter aqui esse cenário, tá? A moeda ganhou força desde aqui do final do ano passado e desde então ela saiu aqui de R$4 mais ou menos até agora na faixa de 5,60, tá? Bem, a minha advertência é o pregão da sexta-feira. Na última sexta-feira a moeda apresentou aqui um candle, uma vela chamada Shooting Star. É uma vela de padrão de reversão baixista, né? Então significa que a moeda possa vir a perder força e recuar e vir a testar essas zonas de suportes, tá? Dentro desse pequeno canal de alta de Fibonacci, né? Nós também temos aqui um movimento de alta pelo indicador de força relativa já meio que esgotado, né, exaurido, vamos dizer assim. Então há a possibilidade da moeda arrefecer durante o decorrer dessa semana, né? É lógico, existe uma incerteza política muito grande no nosso país, então a análise gráfica diz isso. Papéis, começando pela Ambev, gráfico mensal. Então nós temos aqui o papel avançando, né? Todo desde aqui de 2000 mais ou menos, chegou a atingir aqui um topo na faixa de R$23, recuou a 13, voltou, tentou fazer o teste aqui, mas interrompeu em R$20 e recuou até nós estamos aqui em R$11, né? Que foi o fechamento do pregão da sexta, né? Bem, esse papel apresenta alguns momentos de muita lateralidade, como ocorreu aqui desde 2002 até 2014. Depois novamente aconteceu isso aqui de 2014 até 2016 mais ou menos, até ganhar força e subir. Vamos para o gráfico diário. Gráfico diário, o cenário é esse, né? Nós tivemos uma queda aqui de 46% e o papel está numa zona aqui de lateralidade muito grande, né? Estamos fazendo aqui um teste da retração de Fibonacci de 50% do movimento total, tá? E dentro aqui desse pequeno canalzinho aqui, vamos dizer assim, veja, o papel chegou aqui a bater R$10,33 e essa zona em azul é uma zona de forte suporte, tá? Depois ele tentou avançar aqui, chegou a bater 13,27 e fechamos aqui a 11,11, né? O indicador de força relativa mostra que essa região aqui de 36 pontos mais ou menos é uma região que o papel costuma ganhar força e avançar, né? Vamos ver se ocorre isso durante essa semana. Itaú e TUB4, gráfico mensal, né? Então o papel está numa tendência de alta, né? Num período gráfico de longo prazo, né? Veja que ele veio, respeitou muito esse limite de 0,272 do canal de Fibonacci, né? Então ele veio em 2010, chegou a atingir essa faixa de R$12, ficou fazendo zigue-zagues laterais por muito tempo também. Novamente testou essa zona do canal em 2014, em 2016 aqui chegou a testar a linha de tendência de alta do canal e assim ganhou força e foi avançando até que seu topo histórico aqui na faixa de R$37. Vamos novamente para o gráfico diário do papel. Então o papel desde a sua queda, né, pós-carnaval, recuou 47%, igual ao Ambev. Veja que estamos aqui numa lateralidade, né, numa congestão, tá? Então o papel chegou a atingir aqui R$19, veio, tentou avançar, não conseguiu subir mais que R$24, novamente testou, então eu tenho praticamente um fundo duplo aqui, né? Depois novamente testou esses níveis aqui de R$25, R$24 e recuou novamente, encerrando a sexta-feira a R$20,80, tá? Então significa que o papel não há uma definição clara, ele pode vir aqui perder esse suporte e cair, ou mesmo vir a testar novamente. Bem, acontecendo isso, nós vamos ter aqui essa zona aqui de R$26, esses níveis do canal de longo prazo de Fibonacci, tá? Então há uma indefinição muito grande para esse papel, não há uma tendência clara nesse momento, pelo menos nesse período gráfico.
Agora, a ação mais negociada na bolsa, né? Petrobras, gráfico preferencial, a Petri 4. Então nós temos aqui uma visão primeiro de longo prazo, gráfico mensal, o papel chegou a atingir aqui em 2008 a faixa de R$34, recuou bastante aqui, no mesmo ano inclusive a R$10, depois voltou, ganhou força, tentou e testar novamente a faixa dos R$34, mas não conseguiu, chegou a R$30 mais ou menos, desde então entrou num ciclo de baixa, chegando a atingir a faixa aqui dos R$3,62, tá? Isso ocorreu em 2016 e desde então o papel ganhou força, foi tentar testar novamente lá o seu topo histórico, mas isso não ocorreu, foi interrompido aqui em R$31 mais ou menos e depois chegou a pandemia e derrubou o papel, né? Além dos problemas com o petróleo também. Nós temos aqui uma retração de Fibonacci e o papel respeitou muito bem a faixa dos 27%. Né, isso é muito importante, tem essa zona de suporte forte, né, na faixa azul, que também corroborou aqui para o papel interromper, né, a queda do papel. Vamos para o gráfico agora diário e o cenário é o seguinte, né, nós tivemos aqui esse recuo de 65%. Tá? E temos esse gap nessa área verde, tá? Então nós chegamos aqui, o papel chegou a atingir R$10, R$10,80 mais ou menos, avançou e veio a testar exatamente aqui esse pequeno topo, tá? O pós-gap, né? Então eu vejo que ele não conseguiu ultrapassar essa zona. Isso aqui para mim virou uma zona de resistência. E o mais importante é que é mais ou menos a faixa de 50% da retração de Fibonacci. Isso é muito importante, esses níveis, tá? Então o papel perdeu força, veio aqui testar esse pequeno canalzinho. Aqui é praticamente aqui um retângulo, né? Nós não temos uma definição clara, então ficamos aqui nessa expectativa do papel. Se ele vai novamente testar R$18, se isso ocorrer, ele possa vir aqui e fechar apenas o gap. Isso daria R$22 mais ou menos. Ou vir recuar e testar novamente o seu suporte nessa faixa aqui de R$10, né? Então isso é muito importante, é uma zona muito forte de suporte, é onde o papel costuma ganhar força novamente e avançar, tá? O índice de força relativa não me detalha muitas coisas, né? Eu tenho esse nível aqui de 32, mais ou menos, que é onde, veja, o papel ganha força, né? Aqui novamente. Então aqui ele ainda não há nada, há uma definição muito grande se eu for considerar o índice de força relativa para o papel, né? Bem, é uma indefinição, né? Faz sentido aguardar os próximos movimentos. Olá, hoje aqui no nosso radar semanal, a nossa estratégia especulária, eu quero trazer para vocês e analisar e projetar o minério de ferro, ativo esse que é matéria-prima utilizada em diversos produtos que nós conhecemos, que nós temos contato no dia a dia, como carros, eletrônicos e assim por diante. Outra consideração importante, e talvez seja até mais importante para nós, é que ela é referenciada pelas mineradoras, né, em termos de preço. E aí quando eu falo de mineradora, principalmente eu estou falando da Vale aqui no Brasil, né, que é uma blue chip. Portanto, ela tem condições de movimentar o nosso benchmark, né, o nosso Ibovespa. Tá? E aí, indo para o gráfico aqui, falando do longo prazo, né, então eu vou utilizar todo o histórico do ativo, eu já observo logo de cara aqui que o ativo está em tendência de alta. Por quê? Topo é maior do que o anterior e fundos maiores do que os anteriores. Então, no longo prazo, a gente observa que o minério está numa tendência de alta. Outra consideração, essa região aqui, ó, mais ou menos em torno de $78, quase $79, que é uma região de suporte, né, para o ativo, uma forte região de suporte, ao meu ver, para o ativo. Outra consideração, se a gente usar Fibonacci aqui, se a gente utilizar Fibonacci aqui, é que o ativo está exatamente na região de 61,8%, né, que é uma região muito forte, né, em Fibonacci.
Outra consideração também, aí a gente não pode deixar de falar, claro, é Elliott, que eu estou considerando que a gente está numa onda 1, 2, 3 e a gente veria uma quinta onda aqui, né? Então a gente ainda teria um viés de valorização para o ativo, considerando também contagem de Elliott. Contagem de Elliott eu teria duas considerações aqui, né? Por quê? Porque eu não gosto muito quando a onda 4 invade o território da onda 1. Portanto, a gente poderia considerar que isso daqui é uma contagem de subondas, né? Então a gente teria 1, 2, 3, 4, 5 aqui como subondas. Depois viria uma 4, uma 5 em grau maior, né? Enxergo dessa maneira. Ou seja, o ativo, na minha visão, ele tem uma boa chance gráfica, né? Falando em termos gráficos, de valorização, uma boa probabilidade de valorização. E aí a gente poderia estar falando uma valorização aí possível de 54%, 55%, tá bom? Essa é a minha visão para o minério de ferro.